Na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Lula também disse que questionou o presidente chinês sobre a possibilidade de Xi enviar ao Brasil uma pessoa de confiança do governo chinês para discutir a regulamentação das plataformas digitais. Confira o momento que o presidente revela o pedido que teria sido atendido por seu homólogo chinês. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Mas afinal, qual a relação da China com as redes sociais que nós conhecemos? A grande maioria é absolutamente censurada pelo governo de Xi Jinping. Veja alguns casos. O Facebook foi bloqueado desde 2009, após protestos em Xinjiang, devido ao seu potencial para organizar movimentos sociais. Já o X, antigo Twitter, é proibido desde 2009, antes do 20º aniversário da repressão na Praça Tiananmen, devido ao seu uso em protestos como a Revolução Verde no Irã. Já o YouTube é bloqueado desde 2009, após conflitos étnicos em Xinjiang, para controlar a disseminação de vídeos considerados politicamente sensíveis. O WhatsApp, muito usado no Brasil, é restrito na China desde 2017, com bloqueios parciais ou totais, especialmente durante eventos políticos, devido à criptografia de mensagens. O Snapchat é banido por questões de censura e controle de conteúdo, conforme as políticas do Great Firewall. O Pinterest é bloqueado como parte das restrições gerais a plataformas ocidentais que não cumprem as regulamentações chinesas. E até o LinkedIn foi a última rede social ocidental a operar na China, mas foi encerrado em 2021 devido a exigências de conformidade e censura. O Reddit é proibido por permitir discussões abertas que podem incluir conteúdo sensível ao governo chinês. O Discord é bloqueado por facilitar comunicações não monitoradas, especialmente em grupos privados. O Telegram é restrito devido à sua criptografia e uso por ativistas, dificultando a vigilância governamental do governo chinês. O Signal é banido por oferecer mensagens seguras, incompatíveis com as políticas de monitoramento da China. Essas proibições são implementadas pelo Great Firewall, um sistema de censura iniciado em 1998 pelo Ministério da Segurança Pública da China. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Tom, com notícias e informações para você, né? Mais uma vez vamos falar aí da regulação, da regulamentação, da censura, essa é a palavra, censura, e do possível e provável banimento das redes sociais do Brasil. E o que me causa mais estranheza, o que me deixa mais incomodado, é o mais absoluto silêncio do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Ninguém fala nada. Você não vê um deputado, um senador, ninguém reclamando. Todo mundo com o rabinho entre as pernas. O Supremo Tribunal Federal atropelou o Congresso Nacional, legislando com uma única canetada, não é? Eles vão tirar, provavelmente vão banir as redes sociais do Brasil, porque essa é a intenção. Até porque o Gilmar Mendes fez aquela apologia lá, né, ao regime de Xi Jinping e Deng Xiaoping, lá aquele cara do massacre da Praça Celestial que matou milhares de pessoas, né? Um regime assassino, ditatorial, cruel, que é a China. E segundo Gilmar Mendes, eles estão todos de mão dadas com a China, com a Rússia, com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua e por lá vai. Essa apologia feita pelo Gilmar Mendes eu até entendo, né? Que é para lá que eles vão mandar o dinheiro deles, que é para o tal do Banco dos BRICS, lá em Xangai, cuja presidente é a Dilma Rousseff. Até porque a Dilma Rousseff não seria mais presidente do BRICS, né? O Lula foi lá, lambeu o saco do Putin, se ajoelhou, pediu que a Dilma continuasse à frente do Banco dos BRICS, porque quem seria agora o presidente do Banco dos BRICS seria um russo. E a Dilma ficou lá, sabendo que viria bomba dos Estados Unidos
em sanções para esses caras do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eles estão fazendo apologia a um regime tão ditador, tão cruel e tão nocivo à sociedade global, né? Tão nocivo ao povo, e é o mesmo sistema que, segundo eles, querem implantar no Brasil. E eu só estou vendo o Google se manifestando aqui, a Meta se manifestou. Agora você que é menor de 16 anos, o Lula disse que você não pode mais ter Instagram. Perdão, se você é menor de 16 anos, o Lula tira de você um Instagram automaticamente. Você vai ter que usar CPF, você vai ter que usar cadastro de alguém para ter um Instagram se você é menor de 16 anos. Então a censura ela vem dessa forma, como se fosse educativa, como se fosse para educar, mas na verdade vem para reprimir. Já começou aí com o Instagram, não é? E agora eles derrubaram aí o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vai responsabilizar diretamente as redes sociais. E estão todos preocupados com o Mauro Cid, com a delação do Mauro Cid, de que se o Bolsonaro vai ser preso, se o Bolsonaro não vai ser preso. Quem fez toda a merda foi o Bolsonaro. O Bolsonaro teve 4 anos aí no poder, jogou o Brasil nesse abismo em que estamos, porque quem jogou o Brasil nesse abismo foi o Bolsonaro. Tudo que ele ia fazer, o Supremo Tribunal Federal dizia não, ele baixava a cabeça. Teve apoio, o maior apoio popular da história do Brasil, teve todas as polícias do Brasil do lado dele, as forças armadas do lado dele, o Brasil inteiro do lado dele, os Estados Unidos apoiando ele, porque o Trump era presidente, e quem mandava, desde a época do Bolsonaro, quem mandava no Brasil era o Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro não fez nada para mudar. Tudo que o Bolsonaro está passando aí, ele é merecedor. Eu lembro que na época se diziam muito, né, que o Olavo de Carvalho era o guru do Bolsonaro, e o Bolsonaro ficava irritado, né, ficava incomodado, se achava ofendido, a palavra é essa, se achava ofendido por dizer que o Olavo de Carvalho era o guru dele. Realmente, se ele tivesse dado ouvido pelo menos a meia dúzia de palavras do Olavo de Carvalho, o Brasil não teria caído nesse buraco em que estamos nos colocando a cada dia que passa mais, nos tornando a Brazuela, a Venezuela brasileira que estamos nos tornando, não é? Então, mais uma vez, você aí quem é influenciador digital, você que é youtuber, você vai ver como as coisas vão ficar difíceis para você, porque as redes sociais, as big techs, elas não vão querer pagar essas contas e elas vão embora do Brasil. O negócio é muito sério, é extremamente sério para as big techs, para as redes sociais. Eles montaram uma armadilha para tirar as redes sociais do Brasil, já que eles não têm nenhum poder, nenhum controle. Quem controla, quem tem o poder de controle, né, das narrativas na rede social é a direita. Quem tem todo o apoio das redes sociais, quem é ouvido pelas redes sociais é a direita. E o que é que eles fizeram? Vão calar as redes sociais, vão calar você, criador de conteúdo, seja de onde for. Você vai ficar sem o seu recurso, sem o seu dinheiro, sem as suas parcerias, não é? Eu estava vendo uma matéria que tem condomínios de luxo em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, que estavam pedindo até investigação social das pessoas. Por quê? Porque estavam indo morar muitos influenciadores digitais nesses condomínios, pessoas que saíram de comunidades, pessoas que saíram do interior, saíram da pobreza e foram morar em condomínios de luxo. Aí estava dando aquela confusão, aquele impacto lá cultural, social e tal. E isso vai acabar, filho, porque com as redes sociais fora do Brasil você não vai poder morar em Alphaville. Então a coisa é muito mais séria, muito mais grave do que se pensa, e o que me deixa totalmente chocado é o silêncio do Congresso Nacional em relação à censura, à censura das redes sociais e o provável banimento. O Congresso Nacional de joelhos, caladinho, ninguém fala nada, o Bolsonaro não fala nada, os partidos não falam nada,
totalmente amarrados ao Supremo Tribunal Federal, não é? Então vamos lá para a notícia aqui do Google, porque o Google já está se manifestando em várias vezes, né? Você tem a Rumble, a Social Trump, a do Donald Trump lá, a Trump Media, na verdade a Trump Media, a Meta já está se manifestando também e eles não vão querer pagar essa conta. Google reage ao avanço do STF sobre regulação das redes sociais. Executivo global da empresa defende aprimoramento do marco civil e critica a retirada automática de conteúdos sem decisão judicial. Sem decisão judicial. 2 detalhes eu quero apontar aí. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal legislando como o Congresso Nacional fosse. O Supremo Tribunal Federal está legislando como se fosse o Congresso Nacional. Eles não tiveram um voto do povo. Deputados e senadores que tiveram mais de 1 milhão de votos baixaram a cabeça para a canetada desses caras aí. E o mais interessante é isso, eles não foram eleitos pelo povo, eles estão legislando, acabando com o marco civil da internet e todo mundo calado. E outra coisa aqui, né? A retirada automática de conteúdos sem decisão judicial. Então, se você se incomodou, qualquer um se incomodou, de direita, de esquerda, se sentiu prejudicado, se sentiu incomodado, você vai lá, simplesmente notifica a rede social tem que derrubar aquilo lá, sem nenhuma notificação, né? Agora vamos ver os pesos e as medidas que eles vão fazer para a direita e a esquerda. O que vai valer para a direita, o que vai valer para a esquerda. Então, qualquer coisa que você fale que alguém não goste, ele vai lá, notifica as redes sociais e elas têm que derrubar, certo? Aqui você vê o Google aí. O Supremo Tribunal Federal consolidou maioria para ampliar a responsabilidade das plataformas digitais pelo conteúdo postado por seus usuários. Com os votos do ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, a Corte avançou no entendimento de que as empresas podem ser punidas judicialmente mesmo sem prévia ordem de remoção do material. Olha que sério! Né? As empresas podem ser punidas judicialmente, mesmo sem prévia ordem de remoção judicial. Então, o Google já se manifestou aqui, né? A Google aí já se manifestou, as Big Techs estão se manifestando e provavelmente elas vão embora, não é? Elas não vão querer tomar ao mesmo tempo multa do Supremo Tribunal Federal pelo conteúdo que lá está. Aí a pessoa que teve o conteúdo derrubado, o que ela vai fazer? Processar a Big Tech, porque ela acha injusto ter o conteúdo dela retirado. Aí, mais multa, né? Sem ação judicial, sem nada. Aí a bagunça está armada. Então não há nenhuma diretriz, não há não ficou claro, né? O Supremo Tribunal Federal ele não deixou claro como é que ele vai fazer para regulamentar, não é? Segundo já vi aqui, vai ser criado um órgão aí, né? Um órgão comandado pelo Sidônio, trazido da China, segundo o Lula e a Janja, a pedido do Lula e da Janja, vai ser trazido um órgão aí que vai ser liderado pela SECOM, pelo Sidônio e pela China para censurar você e a mim. E o que mais me espanta é o silêncio do Congresso Nacional. Esses caras estão lá para quê? Só para receber milhões, bilhões em emendas e milhões de reais do nosso dinheiro, do nosso bolso, do nosso imposto. Nós temos que fazer uma investigação, se é que vai dar tempo, né, para 2026, em quem você vai votar. Todo mundo com rabo de palha, todo mundo amarrado com ações judiciais no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal legislando se fosse a casa do povo, né? O Supremo Tribunal Federal deveria proteger as leis, preservar as leis, fazer cumprir. Eles criam as leis, legislam, eles fazem o que quer
e o Congresso Nacional está lá só para enfeitar, só para dizer que existe, né? Esse Hugo Mota uma vergonha, esse Alcolumbre uma vergonha, mas ele teve a bênção do Bolsonaro, do PL e de todos de direita, né? Infelizmente é a situação em que o Brasil vive hoje, a mais absoluta vergonha e baderna. Estamos virando uma Venezuela, e se nós virarmos uma Venezuela, não terá mais volta, né? Estão todo mundo falando da popularidade do Lula, que caiu no Nordeste drasticamente. A região Sul nem pensar. Você acha que o Lula está preocupado? Se você tem aí as urnas eletrônicas que podem ser manipuladas, a eleição de 2026 já está consolidada. O Lula não vai perder de jeito nenhum com essas urnas eletrônicas aí. Se não for voto auditáveis, não é? Já estamos perdidos. Se o sistema de voto, se o TSE não mudar as regras do jogo, nós já estamos perdidos. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção da sua audiência. Desculpa aí ter demorado bastante. Peço, por favor, que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e acionem o sininho das notificações para toda vez que, enquanto eu puder fazer um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Muito obrigado, um bom final de semana. Tchau, tchau.